Você sabia que quando Deus está no controle de algo, não existe medo que possa impedir ou paralisar aquilo que precisamos fazer para a glória de Deus? Exatamente isso aí. Deus precisa tomar o controle total da nossa vida, do nosso ser, para que o medo de uma vez por todas ele saia, ele fuja, ele se debande para uma outra cidade, para um outro ambiente que não seja o nosso coração nem a nossa mente. Isso significa dizer que esse medo que paralisa não é o mesmo medo que nos protege. Já falamos sobre isso. Esse medo que nos paralisa significa os obstáculos, as incredulidades que de repente a gente tem em nós, que faz com que a gente não entenda o poder de Deus sobre a nossa alma. Por isso que hoje nós queremos tratar sobre o assunto não há mais condenação. O texto que eu vou trazer aqui de Sofonias tem a ver com esse contexto, com essa questão que nós iremos trabalhar, visando exatamente a salvação de um povo que outrora estava condenado, mas que com a proteção de Deus e com a inteira participação e domínio de Deus, todo o povo vai ser liberto. E aqui o texto é de Sofonias, no capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3 de Sofonias, verso 15, diz assim: O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de vocês. Você não precisa mais temer nenhum mal. Você entendeu a promessa? A promessa aqui está sendo levada para Israel, mas nós somos o Israel de Deus. Quando falamos de Israel de Deus, é que não nos tornamos israelitas, mas que por Cristo somos agora filhos da promessa. Essa promessa aqui está sobre nossa vida, porque um dia o sangue de Cristo nos conectou com a grande família de Deus. Diante disso, precisamos tirar muitas lições para nossas vidas. Primeiro, esse versículo nos traz uma mensagem poderosa de libertação e de segurança. Eu preciso, assim também como você, ter um pensamento libertatório, ou seja, um pensamento que nós não estamos mais presos em ambientes, mas estamos agora livres pelo sangue de Jesus. Isso nos traz também segurança, nos traz também confiança de que estamos atrelados nesse Senhor por meio de Jesus Cristo. E diante disso não precisamos ter mais medo da condenação, medo do pecado reinando sobre nós. Por quê? Porque agora vivemos sobre o prisma do Espírito. E se o Espírito está sobre nós, dentro de nós está o Espírito Santo, não temos medo mais da condenação do pecado. Mas agora estamos em Jesus, livres dessa condenação, por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então Sofonias profetizou um tempo em que Deus removeria toda a condenação e livraria o seu povo dos inimigos. Os israelitas até hoje imaginam que isso é de forma literal. Hoje sabemos que está tendo guerra, conflito, né? Sempre de um povo, aparece sempre um povo, como por exemplo agora o Irã, combatendo ali Israel, mas sabemos sobretudo que Deus é o ajudador de Israel. E eles sempre acham que o Cristo, o Messias prometido, ele vai livrar dessa condenação, dessa opressão de outros povos sobre ele. Mas que, na verdade, a lição é espiritual. Quando nós estamos em Cristo, prisões ou opressões externas não têm mais domínio sobre nós, porque estamos agora em regiões celestiais. Não precisamos e não devemos entender que essas promessas necessariamente precisa ser humana, precisa ser natural aqui deste mundo. Então, uma promessa que é espiritual pode você, eu ou qualquer um de nós estarmos passando por momentos de crises, de angústia, de opressão. A opressão que eu digo é externa aqui neste mundo. E o próprio Jesus já disse isso lá em João 16:33. No mundo vocês terão aflições, terão opressões, mas tenham
bom ânimo, porque eu venci o mundo. Hoje, nós temos aí muitos irmãos nossos com os lábios costurados porque estão anunciando o Evangelho. Outros estão fugindo por conta de pressões sobre eles, estão fugindo para algum outro lugar para evangelizar em alguns lugares que são bem-vindos à palavra do Senhor. Isso não quer dizer que o Senhor abandonou ou não está o livrando, mas pelo contrário, o Senhor está o protegendo para que eles cumpram a sua vontade. Então precisamos, sobretudo, entender que isso se cumpriu plenamente em Jesus. Precisamos entender que Ele nos libertou do peso do pecado e da culpa do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado agora, ele está nos tentando diariamente, mas temos o poder do Espírito Santo sobre nós. Ele vive em nós. O Espírito Santo vive em nós. Com isso, Ele nos ajuda, nos consola e nos conforta. Então, se você tem vivido sob a sombra da culpa, do medo ou da opressão, lembre-se que Deus já venceu por você lá na cruz. Tudo isso. Não precisa ter mais medo. Você já foi liberto. Se você acreditou e confessou Jesus como Senhor da sua vida, você já foi liberta também. Se por acaso você achar que a tua mente, o teu coração te condena, lembre-se, maior é Deus para te purificar e resgatar de toda essa condenação. A presença do Senhor é muito maior e é garantida e nos dá a segurança que precisamos. Confie nele, acredite que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu restaurador, aquele que está guiando os seus passos, e você vai viver bem eternamente. Quero tirar aqui 3 lições para nós que a gente precisa aprender sobre como viver com o coração reto e com o coração liberto dentro de uma salvação plena em Jesus. Primeiro, retire a culpa e vive na liberdade de Cristo. Retire a culpa de você, rejeite tudo isso. E diga que Jesus Cristo já comprou a sua alma. Diga a sua mente, diga o seu coração, diga a sua alma, eu já fui liberto, liberta pela graça de Jesus. O pecado não mais domina sobre minha vida. A palavra de Deus lá diz em Romanos 8, verso 1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação, você já foi liberto e liberta pelo sangue de Cristo. Segundo lugar, não tema os inimigos, pois Deus luta por você. Se Israel entendesse que o verdadeiro inimigo não está no Irã ou em qualquer outro tipo de nação, o maior inimigo é no reino espiritual, potestade, contra os principados das trevas, eles estariam entendendo o trabalhar de Deus sobre sua vida. Mas como Israel está voltado a esse tempo, eles não estão conseguindo enxergar. Aqueles que, por Jesus, se fizeram o Israel de Deus, têm esse entendimento sobrenatural e sabem que nenhum mal nos sucede, nem praga alguma chega à nossa tenda. 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós, pelo sangue de Jesus, não seremos atingidos. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos, porque o Senhor lutará por cada um de vocês. Em terceiro e último lugar, descanse na presença de Deus. Sua segurança não está nas circunstâncias, mas no fato de que o Senhor está ao seu lado, cuidando de você e restaurando as suas forças para que você, no tempo de crise, esteja sempre firme e constante no Senhor. O texto que eu queria refletir é o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É o Senhor quem consola a sua vida. Portanto, eu queria que você lesse o capítulo 3 de Sofonias, mais precisamente do versículo 14 ao versículo 20, e tirasse lições preciosas para a sua vida. Hoje a palavra foi libertação. Eu queria orar com você nesta hora. Vamos juntos orar, unir nossa fé diante do Senhor e pedir a graça de Deus. Meu Deus, meu Pai, obrigado pela segurança, pela paz que o Senhor tem trazido sobre nós pelo sangue de Cristo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos ajuda diante das nossas necessidades, cumpre o teu propósito em cada um de nós. Nos leva, Senhor, a entender
que o Senhor já pagou o preço lá na cruz. Por isso, não tememos, Senhor, a medo, a angústia, a dor que nos sobrevém, porque estamos libertos, porque fomos salvos, Senhor, da condenação do pecado, da culpa do pecado. Por isso, Senhor, entregamos a nossa alma diariamente ao Senhor, para que o Senhor cumpra a sua vontade sobre nós. Assim te oramos e te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém.